Vamos entender como a falta das doses produzidas pela Fiocruz pode comprometer o andamento da vacinação no país? Vamos conversar então com o doutor Alberto Chebabo, infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Tainá. Obrigado. É um prazer estar aqui. Doutor, algumas cidades têm decidido aplicar a vacina da Pfizer como segunda dose, mas elas também estão sendo usadas como dose de reforço em idosos. O que é preciso priorizar nesse momento, já que estamos vendo aí que em alguns casos estão faltando imunizantes? Esse é um problema, né? Porque a gente tem um cobertor muito curto, né? Quando a gente prioriza e tem que substituir, quando falta, por exemplo, a AstraZeneca, eu tenho que substituir, né, essa vacina pela Pfizer, por exemplo, para fazer a segunda dose no esquema que foi iniciado com a AstraZeneca, certamente eu vou ter falta para outras estratégias, né? Então, hoje, por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro, a gente continua vacinando os idosos com a terceira dose, ou com a dose de reforço, mantém a segunda dose com a Pfizer para aqueles que procuram a segunda dose da AstraZeneca e não encontram, mas isso significa uma redução na velocidade da vacinação dos adolescentes, né? Alguma coisa você vai ter que diminuir ou parar, né? Durante essa semana o calendário foi suspenso, por exemplo, para adolescentes na semana passada no município do Rio de Janeiro. E isso vai acontecer em outras cidades, né? De acordo com as estratégias que foram adotadas em cada município para acelerar essa vacinação. Esse é um problema porque quando falta a AstraZeneca, nas cidades, nos municípios que estão usando a Pfizer como segunda dose, você acaba utilizando, né, a estratégia em substituição a essa falta da AstraZeneca, né? Em algumas regiões do país, em alguns estados, cidades, aqui mesmo em São Paulo, os médicos que dão conta da pandemia, das medidas relacionadas à pandemia, já começam a perceber a interferência da variante Delta nos números. Então, doutor, o que significa ficar sem a segunda dose diante do espalhamento da variante Delta e da já interferência da Delta nos indicadores da pandemia? Essa é uma questão muito grave, porque, na realidade, a gente sabe que quem tem só a primeira dose tem uma baixa proteção em relação à variante Delta. Ela chega no máximo 30% de efetividade de proteção em relação a essa variante. E ela só sobe para números próximos a 80%, 90% com a segunda dose. Então, o atraso da segunda dose significa eu deixar o maior número de pessoas expostas e suscetíveis a infecções, inclusive infecções graves. E o mesmo acontece com os idosos, que fizeram a Coronavac lá no início, que a gente já tem bastante evidência de que eles também têm uma baixa proteção nesse momento pela queda da produção de anticorpos pelo sistema imune, pela própria imunossenescência, pela própria dificuldade mesmo que essa população de idosos tem para desenvolver essa resposta imune, né? E por isso a recomendação de se fazer a terceira dose, a dose de reforço dessa população. Eles também estão suscetíveis. Então, quando eu deixo de vacinar qualquer uma dessas pessoas, ou os idosos com a terceira dose, ou as outras pessoas que só têm uma dose, eu estou colocando mais gente exposta a essa variante, a risco de infecção, risco de internação e, em última análise, possível risco de morte, né? Lá no Rio de Janeiro também, para citar outro exemplo, há o registro do aumento de internações por Covid-19, também por causa da presença da variante Delta. Doutor, para a gente finalizar, entender como é que vai terminar esse ano de 2021, o que a ciência diz, o que os especialistas esperam? Olha, no Rio de Janeiro, foi a cidade onde a variante Delta foi primeiro detectada e onde ela se espalhou de forma mais rápida, né? A gente tem hoje uma predominância, 90% das amostras analisadas aqui no Rio de Janeiro já são da variante Delta agora em agosto, nesse mês de agosto. A gente teve um aumento de casos muito importante de internação nas primeiras semanas de agosto, mas agora, nas primeiras semanas de setembro, a gente já nota uma queda de número de casos de internação. A gente ainda está tendo impacto de mortes, porque em mortes é um retrato passado, né? A gente sabe que há um atraso, né, na avaliação dessas mortes, né? Porque a pessoa tem que ficar doente, internar, ficar grave, isso leva um tempo até ela morrer. Então, quando a gente olha a morte, é uma infecção que aconteceu há 2, 3, 4 semanas atrás.
Isso pode se repetir em outras cidades, né? Da mesma forma como aconteceu no Rio, isso pode se repetir em outras cidades, mas o que a gente está vendo é que com o avanço da vacinação, hoje, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, a gente tem quase 45% da população total já vacinada, mais de 50% da população adulta já vacinada completamente, né, com a dose com imunização completa, e isso sim é que está fazendo cair esse número de casos e principalmente o número de casos graves e vai sim ter impacto em mortes. Então, por isso é tão importante a gente vacinar e acelerar ainda mais a vacinação, e a falta da vacina é um problema grave para a gente, né? O que a gente espera para as próximas semanas é que com esse avanço da vacinação, esses números caiam, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil continuem caindo, e esse impacto, né, da presença da Delta, do avanço da Delta, não seja tão importante como aconteceu em outros países, onde ela chegou ainda com uma vacinação com menor cobertura, né, com percentual menor de cobertura, como a gente está tendo aqui no Brasil.